Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, diretamente aqui do Alto do Cristo Luz, nesta terça-feira. E vamos juntos também com Bora Brasil, Mobilidade Urbana. Bora Brasil é um aplicativo que você tem no seu smartphone ou baixa no seu smartphone. Você vai ter motoristas profissionais credenciados e, o mais importante, vão levar você aonde você precisa ir com uma frota de veículos novos e todos revisados. Bora Brasil Mobilidade Urbana, simplifique a sua mobilidade. WhatsApp 41999955762, 41999955762. Eu disse Bora Brasil Mobilidade Urbana. Hoje com a gente ao vivo aqui no programa A Hora do Povo, falando sobre direito trabalhista, a doutora Darine Melissa, ela que é advogada e vai nos trazer mais informações, porque tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores, doutora, enviaram para nós. Bom dia, doutora. Eu gostaria que explicasse o que se caracteriza o assédio moral no trabalho, pois o meu chefe grita diariamente comigo. Então, o assédio moral é justamente isso. Ele é diário, ele é constante. Então, não basta uma ofensa apenas, tá? Ela tem que ser reiterada, aquela cobrança, aqueles gritos, E também há assédios, esse é um moral, mas, por exemplo, ao sexual, aquele que fica lhe imputando, passando a mão em ti, ou até mesmo não precisa ser o superior, mas até os próprios colegas de trabalho. Então, quando ele é reiterado, é possível, se for um colega de trabalho, você imediatamente comunicar isso ao teu empregador, e se for o empregador, entrar com uma ação de rescisão indireta, que é quando você aplica uma justa causa à empresa, tá? Porque isso não é uma conduta adequada e ela gera uma indenização de dano moral, porque aquilo é constante. Isso vai afetando a tua autoestima, a tua psicologia em si. Então, tudo que for relacionado vai causar uma doença, provavelmente uma doença psíquica. Então, tem que ser tratado e não pode passar a mão sobre isso. Ah, mas eu ganho superior um valor nessa empresa, eu preciso aguentar. Só que a longo prazo isso vai lhe prejudicar. Então, é sempre bom, aconselhado, buscar um advogado e entrar com essa ação de rescisão indireta se for reiterado esses assédios. Tem que ficar de olho nisso, hein? Acontece muito, né? Aí no comércio, na indústria, enfim, né? A última pergunta para a doutora Darine nesse quadro de hoje, terça-feira. Bom dia, doutora. É possível, doutora, aplicar a justa causa no empregador, né? No caso da empresa? Sim. Então, como eu havia falado antes, é possível sim, através da rescisão indireta. Quando, por exemplo, o empregado ele não cumpre o pagamento nas datas certas, que é o 5º dia útil, quando ele te assedia moralmente ou sexualmente, então, quando ele também não deposita o teu fundo de garantia, que é aquele fundo que é um seguro, né? Para caso você seja dispensado, você ter direito àquele valor. Então, quando ele também não deposita o fundo de garantia, um caso de rescisão indireta. Quando ele não faz o pagamento das suas horas extras. Então, tudo a conduta que falhar com o empregado também é caso de justa causa. Muito bem, tem que prestar muita atenção nisso também. Doutora, o tempo nosso corre muito rápido, são 10h56. Tem uma próxima pergunta rapidinho aqui para nós fazer, doutora, para a senhora. Quais são os direitos do trabalhador na área doméstica, doutora? Dá para explicar? Então, muito se fala, né, antigamente, que as empregadas domésticas elas não tinham direito, mas há uma lei específica para elas, tá? E aonde dispõe que elas têm direito ao FGTS, ao 13º, ao descanso semanal remunerado. Então, elas não podem trabalhar 7 dias na semana, sabe? Sem descansar. Então, elas têm direito a férias, ao 10º, e ao salário no 5º dia útil também, e ao direito ao salário mínimo. Então, não pode a empregada, né, se submeter a um trabalho que não pague nenhum salário mínimo para ela. Então, se for carteira assinada, eles têm que estar realizando o pagamento ali dos direitos conforme essa lei específica da empregada doméstica. Doutora Darine, qual a diferença entre empregada doméstica e diarista? As duas fazem o mesmo trabalho, mas porém os direitos são diferentes, né, doutora? Então, há muitas discussões, mas a empregada doméstica é aquela que está tipificada, né, na lei específica. Então, ela trabalha 8 horas por dia,
5 dias na semana. A diarista não. A diarista ela só faz a diária. Então, por exemplo, ela vai lá uma vez na semana. Mas, por exemplo, né, há casos que ela paga por diária, mas ela vai mais de 2 vezes na semana. Então, aí ela perde a característica de ser diarista, porque diarista é uma vez na semana. Se ela vai mais de 2 vezes na semana, ela perde a característica de diarista e ela se enquadra aí na empregada doméstica. Então, ela vai ter que ter a carteira assinada, vai ter que receber os direitos. Então, vai ter que ter o reconhecimento desse vínculo, tá? A diarista, ela só pode trabalhar uma vez na semana naquela casa. Ela não pode trabalhar mais de 2 vezes, porque senão se caracteriza a empregada doméstica. E daí não pode, tá? Daí tem que regular ali e pagar os direitos conforme está na lei da empregada doméstica. Esse alerta vale para os empregadores, né? Para os patrões que, de repente, às vezes sempre usam, né? Ou forçam muito ali a empregada, né, doutora, a ficar mais tempo fazendo os trabalhos domésticos e ultrapassando o limite da categoria, não é verdade? Exatamente. Então, utilizam dessa brecha de diarista para colocar, né, muitas vezes a pessoa trabalhar a semana inteira por diária, mas não é o correto, tá? Se eventualmente essa empregada ela quiser fazer o reconhecimento, certamente ela irá conseguir. E hoje a gente já consegue fazer até pelo próprio celular. Então o celular hoje tem rastreador. Aí eles veem, mas ela não trabalhava a semana inteira. Mas o celular, o Google Mapa, ele tem um aplicativo e vai estar lá que ela estava todos os dias naquela casa. Então é bem complicado. Tem que tomar muito cuidado em relação a esses vínculos, tá? Então se é diarista, paga por diário uma vez por semana. Se é empregada doméstica, assina a carteira e paga os direitos conforme a lei. Muito bem, 11 horas pontualmente. Vou agradecendo a presença da doutora Darine Melissa nos estúdios da TVC Panorama hoje, terça-feira. Como é que é o nome da doutora? Está acompanhando? Doutora Stephanie, obrigado também por ter vindo, assistir os bastidores, né? Espero um dia poder entrevistar também a doutora aqui, né, doutora Darine? Colocar ela no fogo aqui, né, para ver, né? Obrigado, doutor, por ter vindo. Até a próxima. Vamos para um breve intervalo comercial e logo após vamos voltar com as informações da Polícia Militar que movimentou toda a nossa região porque tentaram roubar um carro, né? Mas o ouvido ali de uma moradora, né, que chamou a polícia e acabaram prendendo os supostos ladrões. Depois do intervalo, já voltamos.